mais alguns contos de Luzia Stocco, do livro A Colecionadora de Ovos. Luzia pra frente. O nome do conto: O Pé Grande e o Azulão. O pé grande morreu! O pé grande morreu! Gritava uma garotinha correndo na rua. Ele, o morto, o pé grande, não podia acreditar que haviam aberto a portinhola da gaiola e seu azulão tão amado escapara. Mas de que adiantava lembrar-se disso agora? O cortejo prosseguia. Carroças, charretes, muitos a pé, seguiam em direção ao centro da vila Bota Grande. Ninguém ia à sua frente. Pela primeira vez, todos estavam atrás dele, até a esposa do prefeitinho Batias. Pezão era o primeiro, prioridade de morto, atentou ele. E além de soltarem seu pássaro, jogaram fora sua única garrafa de pinga. Agora continuava com sua meia furada, tão velha. Pediu na hora H que o preparassem para o enterro com a mesma meia, a única que lhe cabia. Pé Grande, filho de coronel falido, também falido, temido pela fama dos pés. No passado, até arqueólogos renomados confundiram-se com o dito achado de marcas ressecadas dos seus passos no solo. Então fizeram um ágil pedido para a concessão daquele sítio arqueológico seguido de frustração dos estudiosos. Sua vida social e religiosa era limitada, pois lá se vedava a entrada de pessoas descalças nos recintos, ainda mais um senhor descalço. Artífice algum acertava as medidas de uma botina ou de um chinelo que fosse. Às vezes arrastava um chinelão por onde ia, expondo o calcanhar ao léu, mas o problema foi mesmo a unha encravada. Quem se prontificava a desencravá-la? Até o nome do vilarejo lhe cabia. Por ironia, Bota Grande. Para a unha encravada, o bom é jogar álcool temperado com ervas e sal grosso, ou pinga. Mas qual? A minha esposa jogara fora a garrafa e provavelmente meu pássaro azulão escapulira por suas mãos atrevidas também, matutava Pé Grande. Alguns jovens os chamavam de o patinador. O vizinho espanhol o chamara numa ocasião para matar a patada uma cobra em sua cozinha. Ele não foi. Que se salvem as cobras, ora as bolas. Pé Grande tinha outra identidade, Agenor, e um sobrenome bem propício, Sola Quente. As trilhas de saúvas fugiam dele, mas quantas delas foram dizimadas por uma só pisada, no meio do mato ou na estrada, e olha que ele tinha boa visão. Porém, lembre-se, cara, leitor e leitor, ele não era um gigante, apesar dos pés. Agora, no final, o cortejo fúnebre aumentava. Todos se espremiam para espiar sua expressão, quer dizer, a posição dos ditos cujos. Rijos, brancos, com meias rasgadas, sobressalentes para fora do caixão. Uma fotógrafa destemida pediu à família para fotografar os pés sem as meias. Pé Grande não tivera tempo de serzi-las. A tal fotógrafa queria uma foto exclusiva. A família pequena, esposa, irmão, irmã, uma sobrinha, um sobrinho e o velho azulão, que voltara para despedir-se. Tinham-o desde a mocidade. Não deram permissão. Aí já era expor demais o pobre homem. Algumas crianças choravam vendo alguns adultos chorando sobre o caixão. Alguns jovens choravam, pois sentiriam falta da única atração da vila. Velhos já se entristeciam pelo vácuo no banco sob as mangueiras da pracinha, onde ele era o protagonista dos bate-papos. A jovem sobrinha não fora ao cortejo por vergonha do tio, e nem era tão dada com ele. Um dia, a tempo, ele chutou a bunda dela por brincadeira e imagine onde ela foi parar. Ainda não acabara o enterro e alguns dos mais ansiosos já almejavam uma nova distração, algo diferente para a região. Por que o singular ou diferente incomoda, hein? Somos todos singulares, mas a noção de alteridade passa longe. Ao fechar-se o caixão, um vulto infundiu-se junto ao corpo inerte. Se esteve preso, engaiolado a vida toda, de que me serve a liberdade agora que sou velho? É que nem aquela velha lei humana dos sexagenários que em 1871 o Império libertou os escravos acima dos 60 anos, livrando os fazendeiros da carga desses velhos, colocados ao relento,
Se chegassem vivos até aí, né? Piada de mau gosto, isso sim. Comigo a coisa é diferente, disse o passarinho. Não quero morrer sozinho e abandonado. Vou com o pé grande, decidiu o pássaro. Ninguém suspeitou. De repente, a janela do caixão, semi-fechada devido às curta envergadura dos pés, começou a tremer. Abriram assustados e nada. De novo e de novo. Jogaram o caixão no buraco e todos correram desesperados. O pássaro bicava os pés do amigo, que sempre teve excessiva cócega, e aquele nunca soube, e se remexia. Era o último agrado, a despedida. Deitou-se com as asas bem acomodadas no bolso do paletó e esperou. Próximo conto. Torradas não se despedaçam. Ganhou menção honrosa no Mapa Cultural Paulista, na fase regional. Homero, me desculpe, mas é a 4ª vez que deixo a minha toalha dobrada na cama para tomar banho e você a guarda na gaveta. É de irritar, sabia? Fica feia aí sobre a colcha. A colcha azul, perfeitamente estendida, sem vincos. Fala enquanto abre a gaveta, pega a toalha, joga nas costas e dirige-se ao banheiro. Homero puxa e retoma a toalha, recolocada, dobrada agora sobre a cama, sem ser impedido a tempo. Pronto, no mesmo lugar. Mas que prática! Você poderia ser camareira, meu bem. Dê-me aqui. Diz pegando novamente a toalha e entrando rápido no chuveiro, não sem antes virar o pescoço para trás à esquerda, com os olhos mais aquosos, mais vivos do que nunca. Seu perfeccionista de uma figa. Conhecia Homero há 2 anos, todavia sabia tão pouco. Homero sentou-se à cama macia, cabeça solta entre as grandes mãos em concha, cotovelos nas pernas retesadas. A torrada, intacta, tinha de estar intacta. Viu-se menino, o pai à mesa, ao seu lado, ele consertando a torrada que se partira ao passar geleia de amora. Perdem-se os restolhos e fica torta, fica feia. Perdem-se os restolhos e fica torta, feia. O menino comeu rapidamente os pedaços, temendo que a segunda torrada se quebrasse, e enfiou-a na boca em 2 bocados, sem a geleia. Assim eram todas as manhãs e ao chá da tarde. A mãe provavelmente não aprovasse a atitude do pai. Olhou ela de canto para o filho, encostada na porta da copa, tão leve, tão mansinha que parecia invisível a si mesma. Assim era mamãe, murmurou Homero. O que disse, querido? Saindo do banheiro, vai retirando os últimos pingos de seu peito de pelos salientes. Põe a camisa azul de cetim e calça clara que delineavam bem o belo corpo. Aguarda uma resposta em vão. Homero silenciara como sempre. Mas levanta-se, vai à cozinha, convida. Vamos tomar um café, Afonso? Pode ser. Ajeita o cabelo ao espelho. Vivia com Homero há alguns meses. Apreciava o seu jeito diferente. Acaricia o cabelo de Homero, sentando-se na banqueta à mesa. Belisca alguns biscoitos e um pedaço de bolo de laranja que fizera no dia anterior. Muito bom o seu café. Toma-o aos goles. Olha para Homero, que distraidamente procura juntar as 3 partes da bolacha salgada que se quebrara no pratinho azul à frente. Quer que o ajude? Diz Afonso, levantando-se embaraçado. Vou fazer um ovo mexido. Pega o ovo, mira a pia para quebrá-lo. Mas sustém o braço que se erguia, impedido por um grito. Não! Cuidado! Não o bata, vai estragar a casca. É melhor cozinhá-lo. Afonso, amuado e sem entender quase nada, larga-o lentamente na pia, dentro de uma xícara sem cabo. Vai ao quarto. Deita-se a meditar e refrescar as ideias que insistiam em voltar. Aquilo não dava mais. Era vingança ou neurose? Seu companheiro jamais expunha seus sentimentos, exceto em pequenos gestos. Olha a mochila, sua mala fora emprestada. Fecha os olhos enquanto Homero se aproxima com uma suave manta, desdobrando-a bem esticadinha. Cobre o corpo de Afonso como a de um menino. Outro conto.
Como folha de coqueiro a despencar. Sei quanto eu fiz quando eu estava esperando o ônibus, na época era Aviação Cometa, né? Agora é Piracicabana. Na Avenida Independência, em frente ali à igreja São José Tadeu. Eu tava esperando o ônibus para ir pra escola, sabe? Lá em Tupi. E eu comecei a observar, todos os dias eu observava o pé de coqueiro. Sempre tinha algumas folhas, uma, duas, outras folhas secas nele, sabe? Aí isso me deu inspiração para fazer esse conto sobre a profissão, né? De professora, que na época eu estava atuando como professora do estado. Como folha de coqueiro a despencar. O olhar parou na única folha seca, quase despencando do alto, próxima ao chão do canteiro da avenida, vinda de um coqueiro de tronco mais grosso. Gláucia no ponto. Espera o primeiro ônibus. O último a deixará na esquina de uma das 4 escolas onde trabalha. É um trabalho, não um passatempo, reflete ela. Sente-se cansada nos seus 39 anos, 16 nesta profissão de docente. Cansada não de uma canseira cotidiana e banal, mas de uma canseira acumulada que extrapola qualquer entendimento. Apesar disso, notou que as folhas de baixo, as mais velhas, murcharam e pareciam morrer primeiro. Mas nem sempre é assim, ponderou. Quando chegaria a vez dela? A própria morte não a incomodava, sabia que iria a qualquer momento, mas estaria pronta para o embarque, sem malas? Tantas pessoas já pareciam mortas. Em sua maleta, aquela que vinha paquerando na loja, cara, mas bonita e prática, agora havia livros, diários de classe, 500 avaliações já corrigidas no final de semana, apagador, biscoito integral, garrafinha d'água, uma banana, os passos de transporte coletivo, lenços descartáveis para a rinite que a atacara nos últimos anos. Consequência dos sapos que você engole, ouvia sua terapeuta holística falando. Precisa pôr para fora. Gláucia, há tempos, jogara tudo para fora. Vamos aos acontecimentos. A porta é a serventia da casa, dissera na ocasião ao aluno Peterson Sidney, quando este a enfrentou com um sorriso distraído e irônico. Você não sabe distinguir a democracia de uma ditadura, disse ela gritando, apesar de que às vezes nem eu consigo fazer a distinção. É o poder do povo, da maioria. Continuava gritando e olhando fixamente aquele garoto, não suportando mais. Vou baixar também um nível, já baixei. Foi em direção a ele que ria dela. Quando ela pôde ver-se, não gostou do que viu. Estava sobre ele, com as mãos no pescoço do adolescente, quase deitado sobre a mesa da mestra, entre aspas. Ela deu-lhe um cheque. Mate. Sim, era ela, Gláucia, que já havia tentado no outro ano outra ideia. Passara a seguir um jovem aluno pela sala de aula, caminhando atrás dele e imitando os seus gestos. Durante quase 10 minutos susteve a farsa, que acabou quando ele, Fagner, sentou-se em sua cadeira e abaixou a cabeça sobre a carteira. Achei que o meu teatro servisse para alguma coisa, horas bolas, pensou ela confusa. Isso depois dele ter aprontado bastante já na sala de aula. No ponto de ônibus, olha agora em direção ao cacho de coquinhos acima das folhas, também seco de um marrom cinza. Murchou antes de amadurecer, ainda em floração. Que estranho, observou ela. O que lhe teria acontecido para pular etapas de maturação? Teria similitude com aquela adolescente de 17 anos, a medíocre Carolina Andresa, a viva morta antes de frutificar? Mas quanto tempo aquele coqueiro permaneceu florido? Tempo suficiente para colher abelhas, borboletas, pássaros, formigas ou lagartas. Observa o relógio no pulso. Ônibus atrasado de novo. Coça o queixo como de costume. Remexe no bolsinho externo da maleta, talvez para disfarçar os olhares estranhos. Um ônibus? Não era o seu. Bocejou com os supostos olhares dos passageiros no ônibus que parara e sentiu suas ansiedades e tensões.
Mentalizou luz colorida a eles e fez uma oração, afinal tinha tempo ainda. Ela era muito sensitiva, muito sensível também. Achou melhor sentar-se, porém o banco de cimento gelado estava quebrado e servia de rampa aos skatistas menos habilidosos, quando o vai e vem nas calçadas diminuía nos finais de semana. Na possibilidade do atraso, ela detestava atrasar-se. Já vi alguns alunos dizendo à porta: "Por que veio hoje, dona?" "Meu nome é Gláucia, prazer, queridos." Sentiu-se indigna e vazia. Nem sabe nosso nome. Somos apenas dona. Não sou dona de nada, só de meus conhecimentos, olha lá. Lembrou do outro botar tudo para fora. Mandou um aluno um dia do supletivo procurar um psicólogo e parar de lero-lero. E virar-se para ela. Este se virou para a frente da sala, pois até então estava sentado de costas. Foi chutando carteira, xingando em sua direção e fazendo-lhe ameaças. Ela não reagiu. Os colegas o seguraram depois. Estava dopado. Ela não percebera. E na próxima semana, a professora iria para casa, olhando para trás a cada 2 passos. Que sufoco! Ufa! Mas o ano letivo estava terminando, ainda bem, refletiu em sua angústia solitária. Sua atenção desviava-se agora ao som das andorinhas em coro afinado. Pareciam tão felizes. As folhas verdes do coqueiro balançavam com a brisa daquela manhã, exceto a que secou. Outros coqueiros avizinhavam-se em linha reta. Pareciam também animados com a brisa. Mas onde estava o bando de andorinhas? Forçou o olhar nas vastas folhas. Nada. Se não queriam expor-se, tudo bem, um direito do bando. Concentrou-se a ouvir os seus gorjeios, fascinada. Por que tenho de vê-las? As andorinhas são reais e pronto. Livres. Queria ser igual a elas, não ter de enfrentar os alunos e entristecer-me novamente, salvo as maravilhosas exceções. E o ônibus, na certa, quebrara de novo. E se eu desse meia volta e fosse para casa? Era ali tão pertinho. Ai, ai, ai. Aí, não terei de almoçar na escola, de marmita, mas... As andorinhas silenciaram-se. Para onde foram? Pegou o batom da bolsa, passou um pouco nas bochechas, o blush havia acabado. Riu sozinha, disfarçadamente. Voltaram imagens constrangedoras e bizarras do passado. Um dia, ao ser impedida por um adolescente que não era aluno de sua classe de retornar à sua própria sala de aula, onde ela desenvolvia um seminário riquíssimo, algo ocorreu. O aluno com o braço no batente da porta conversava com um colega lá do fundo. Ela pediu licença a ele e, sem ser atendida, radicalizou. Sem raciocinar, usou a única arma que lhe veio à mente. Ao ver o braço dele, peludo e bonito, bem à altura de seu rosto, não pensou 2 vezes. Tacou-lhe os dentes, obrigando-o a retirar o braço da porta, num grito. O latão de lixo foi chutado. Tumulto. Gláucia processou 2 alunos por impedirem de exercer sua função e desrespeitarem o seu direito de ir e vir. Pôs no BO tudo que pôde. E ainda, imagens de começo de carreira invadiram suas lembranças. Numa aula noturna, aproximou-se de um jovem uma vez, que a vinha incomodando e fazendo ameaças desde o início do ano letivo, sentado ao fundo da sala. Era junho. Ela apontou o dedo em riste para ele, sem que os da frente vissem. Com um sussurro, discreta, abaixou-se à frente dele e delicadamente o ameaçou em blefe. Olha, eu se fosse você, a partir de hoje, iria embora olhando bem para trás e tomaria cuidado com a sua casa. Você não me conhece, tampouco a quem sou ligada. É um estalo de dedo e já era, sacou, bicho? Afastou-se sem testemunhas e continuou a aula. Eduardo Jonatas Branco arroxeou-se e as aulas caminharam com um destino diferente a partir daí. Tive que apelar, porém, só assim conseguiria trabalhar. Nessas condições, somente os loucos podem realizar proezas impossíveis aos normais, concluía ela. Finalmente o transporte chega. Não era o seu ainda. O ônibus quebrou de novo mesmo. Pensava trêmula na sala de aula, enquanto lembrava das carteiras novas, já com caras de velhas. Que autoridade? Por que não desafiam o governador, o secretário ou o raio que o parta?
Quem suporta o barulho? A chamada de presença obrigatória? Uns pés no saco. E pedir então, por favor, a aula toda, para desligar um celular, a música, blá 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 no ouvido. Glaucia revive o dia anterior. Sentando-se atordoada, raramente sentava. Leva as mãos aos ouvidos. Põe o protetor auricular. Ou talvez eu devesse